E aí, pessoal, antes da gente continuar nosso desenvolvimento na parte das telas, indo ali para a tela de cadastro, etc., a gente vai primeiro validar nossos campos usando o React Hook Form. É bem simples, o intuito é realmente a gente ter um formulário ali dentro do React Native, não só o React Native, ele tem um exemplo para React Native e para o web, então ambos são bem fáceis de implementar. E a gente vai estar utilizando ela, pois ela tem integração com o IUP, que também é um validador de objetos. E a gente vai entender um pouco mais, vai vendo aqui como usar. E eu vou mostrando isso diretamente na prática. Então, vamos para o código. Aqui no código, vamos começar instalando 3 pacotes. Então, o primeiro será o próprio React Hook Form ali. O segundo vai ser Hook Form barra Resolver para conseguir resolver a validação do IUP. Então, vamos dar um Enter, deixar ele instalar para a gente. Legal, uma vez instalado, vamos rodar o Start. E aqui vamos começar criando também um novo arquivo aqui no login, chamado validations.ts. E aqui vamos importar tudo como as IUP da lib do IUP. Então já está aqui. E aqui vamos fazer um export const schema login vai ser igual um IUP ponto, vai ser um objeto. Lembrando que a gente tem hoje um e-mail e uma senha ali na tela de login. Então vamos abrir o objeto, vamos colocar e-mail e aqui a gente pode validar tanto o e-mail quanto a senha. Então também a gente terá, no caso ali, um password, mas a gente não valida assim, é apenas para ilustrar o objeto. E aqui sim a gente vai validar. Então vamos usar IUP ponto, ponto string, vamos colocar aqui ponto e-mail. Então ele vê que ele já traz para a gente algumas validações bem interessantes. Ponto required, que é obrigatório. Então, uma coisa legal, ele tem como você colocar a localização por padrão, mas aqui eu posso colocar também passando na própria verificação uma frase caso a validação dê errada. Então, e-mail inválido. E aqui também a gente pode colocar outro campo obrigatório. Agora vamos fazer para o password. Então, yup, ponto, também vai ser string, ponto. Aqui a gente vai definir pelo menos uma senha de alguns caracteres. Então, vamos colocar o mínimo de caracteres vai ser 6. E aqui a gente pode passar uma mensagem que vai ser pelo menos 6 caracteres. Caracteres em português. Legal? Bem simples a validação aí. A gente consegue fazer coisas mais complexas e vamos fazer nas próximas validações, mas aqui já dá para iniciar para a tela de login. Então, vamos voltar aqui para o login, apertando aqui, index.txt, vou fechar essas abas para dar espaço e visão. E aqui a gente vai ter toda a nossa parte de forms. Então, eu vou colocar aqui forms, eu não quero comentário, eu quero apenas um comentário simples. E agora vamos entrar na parte do React Hook Form. E aí ele vai ter um use form. Então vamos exportar direto dele. E aqui a gente pode declarar ele e passar já um objeto. Então vamos passar um resolver para resolver o nosso objeto. Então ali ele vai validar. E aí a gente vai usar um IUP resolver. Acho que podemos colocar ele como minúsculo. Ele não vai ter autocomplete. Então vou importar ele aqui em cima, acima dos nossos componentes. Vamos colocar import from hook form resolver, ou botou aqui barra IUP, o nosso IUP resolver. Então, já está ali, resolver. Vamos dar o autocomplete aqui. E aí, vamos passar qual o nosso esquema ele deve resolver. Então, vai ser o esquema de login. Feito isso, a gente pode setar os valores que a gente quer. Então, vou apenas colocar aqui um Enter e vou colocar Default Values. E aqui sim, vamos passar para ele um e-mail, que vai ser vazio inicialmente, e um password, que também vai ser vazio. Salvar tudo isso aqui. Vamos rodar o nosso app, para a gente ver como ele está ficando. Password, faltou um S aqui. E aqui, a gente vai conseguir receber algumas coisas. Então, const, vamos desestruturar, igual. E aqui vamos pegar o control, o handle submit, e também set value, e também o form state. E vamos pegar apenas os erros. Salvar aqui. Então aqui ele já está funcionando. Login, tudo correto. A primeira coisa que vamos fazer é ir no nosso input. Então aqui a gente tem um input de e-mail. Vamos colocar um cara chamado controller, que ele vai vir de dentro do React Hook Form e ele vai ser apenas uma tag fechando si próprio.
E aqui ele vai ter um render com algumas propriedades. Então, ele vai ser basicamente uma função de callback que vamos retornar o nosso input no final. Então, vou copiar esse input e vou colocar ele aqui dentro. Aqui ele vai dar para a gente algumas coisas. Então, eu vou pegar aqui, ele tem um field. Dentro do field, a gente pode obter um change, um blow, um change, o value e uma ref. Tudo isso a gente pode pegar e repassar para o nosso input. Então, a ref vai ser igual a ref, o onChange vai ser igual a esse onChange, o value também, e por último, o onBlur vai ser igual o onBlur que vem de lá. Salvando, já está funcionando, mas a gente precisa pegar o controle, que vai ser o control, que é o nosso control do form. Então ali em cima, se você olhar, a gente tem um control ali, e ele que vai ser usado para repassar nosso controle. Também precisamos setar o nome desse controller. Então a gente vai ter o name igual, e aqui ele já vai dar o autocomplete baseado nos nossos valores padrões, que ele deu um e-mail. É basicamente isso. E aqui a gente vai passar também um carinha chamado erro, que é do nosso próprio input. Então se eu colocar isso, vamos para a tela de login aqui rapidinho. Ele está com erro ali. Mas a gente só vai renderizar esse erro se realmente houver um erro. Então eu vou fazer erros ponto e-mail opcional, aqui pode ser nulo, na verdade, e um message, caso tenha. Outra coisa vai ser no nosso onChange text. Então vou colocar aqui logo abaixo, onChange text. A gente vai ter um callback, então vai ter um text e vamos fazer um set value no e-mail com esse texto. Então aqui, quando a gente atualizar o texto, ele vai atualizar dentro do nosso hook para garantir. Então vamos ver aqui, digitar aqui qualquer coisa, normal. E agora, só para a gente completar aqui a parte do input em si, eu nem cheguei a falar, mas aqui a gente tem algumas características que são bem válidas. Ali você viu que ele colocou um A maiúsculo. Então a gente vai desabilitar o auto capitalize, e aqui a gente passa none, sem nenhum. A gente também pode fazer o auto complete type, e aqui podemos passar do tipo e-mail, e também podemos passar o keyboard type. Então keyboard type e-mail address. Isso vai fazer com que a gente não use esse teclado dessa forma. Então se eu digitar, agora ele fica minúsculo. Vamos fazer isso também para o nosso input de senha. Então eu vou colocar aqui e vou fechar o retorno, colocar um barra, tem aqui mais uma chave, aqui sim. Vamos trocar para password do nosso controller. Aqui algumas coisas a gente pode colocar igual. Então toda essa parte aqui vai ser igual entre os inputs. Então eu vou dar um enter aqui e irei colocar. Vamos salvar. Somente aqui a gente vai estar salvando o password e não no e-mail. Tem que ter bastante cuidado com isso. E a nossa ref também podemos copiar aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa. E aqui a gente pode usar esses dois, mas claro, trocando apenas aqui para password. Vamos ver também se está validando certinho. Então vou criar aqui uma função, chamar ela de submit. Então const on submit. Então quando eu fizer a submissão do formulário, chamar ela de assíncrona, vai receber aqui. A gente vai fazer um await handle submit, que é essa função aqui do nosso useForm. Vamos receber dela uma função e aqui a gente consegue ter os parâmetros que seriam ali que a gente passou. Então, se eu der o autocomplete, vai ser o e-mail e o password. Feito isso, a gente pode fazer um log aqui, console.log, tanto no e-mail quanto a senha, para verificar se está vindo correto. E aqui, essa função, ela retorna uma função. Então, para que a gente consiga chamá-la, eu tenho que fazer a chamada da função logo após a criação dela. Então seria meio que isso. E aqui a gente vai passar esse submit no nosso botão de login, que é o simples. Então on press vai ser igual o nosso on submit. E aqui vamos ver, Ismael, qualquer coisa, ele deu um autocorrect ali, colocar uma senha qualquer, login, não está validando ainda, mas vamos fazer um reload. Aqui no password faltou a parte do erro também. Então vou colocar aqui erro.password.message. Nessa função, a gente consegue passar também um segundo parâmetro,
que seria outra função que retornar para a gente se deu erro. Então eu posso colocar aqui um console.erro, form inválido. Vamos verificar, form inválido. Aqui tem 6 letras, então eu vou colocar aqui também. E aí diz que pelo menos 6 caracteres. Então aqui esse e-mail é inválido, então eu vou colocar .com. Já aprovou o nosso e-mail. E aqui se eu colocar mais um valor, já vai aprovar a nossa senha também. Então agora sim está funcionando. Essa parte aqui você pode remover. Então eu vou colocar aqui. Era só para a gente saber. Então eu vou colocar password, vou tirar novamente. Vou tirar tudo, pelo menos 6 caracteres. E aqui campo obrigatório. Se eu colocar outra coisa vai dar e-mail inválido. E assim a gente já tem nosso login com todas as validações. Então assim a gente já tem nosso login com todas as validações. E aí, dessa forma, já podemos também partir para a tela de cadastro. E lá também vamos usar essa validação para todos os campos. Para finalizar, vamos colocar, acabei esquecendo do log, então já temos aqui no e-mail e o password. Então vamos colocar mais um terminal. Git é de tudo, um git commit -m e aqui vamos colocar validate login inputs. Dá um enter e dá um git push no feature layout. Feito isso, por essa aula é só e nos vemos na próxima aula.